Gente do céu, eu não lembrava, mas essa é sem dúvida uma das tramas mais doidas que eu já vi em toda a minha vida. Eu não pensava assim lá nos anos 90 quando eu assisti a primeira vez, mas agora que eu revi há pouco tempo no Globoplay, olha, eu acho que essa novela foi uma das mais surreais que já foram apresentadas na Rede Globo. Olá, divos, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu e hoje o do Fundo do Baú vai trazer uma novela daquelas que deixou marcas e fez história na teledramaturgia brasileira. A Indomada, uma trama exibida originalmente em 1997, de autoria de Agnaldo Silva, o especialista em escrever novelas com a temática realismo fantástico. Mas antes de começar a relembrar essa história, eu vou pedir para que você já deixe o seu like agora, porque se você deixar para o final, você vai esquecer. Então, sendo o dedo no like aí, vai rapidinho. E agora, vamos para mais uma história do Fundo do Baú. A Indomada foi exibida originalmente em 1997, no horário das 9, ou melhor, no horário das 8, porque naquela época, final dos anos 90, as novelas da Globo ainda começavam às 8 horas. O Jornal Nacional terminava lá pelas 8h30 e a novela começava logo em seguida. Gente, revendo há pouco tempo essa novela, eu não lembrava como ela tinha tramas assim que eram surreais. E hoje, com certeza, essa novela ia ganhar vários trend topics, ia ter cancelamento, ia ter textão, tudo aquilo que vocês sabem que a gente faz hoje, né? Mas naquela época a gente aceitava tudo como se fosse muito normal. Os dramas do Agnaldo Silva geralmente seguem aquela linha ali do realismo fantástico, com coisas que até poderiam acontecer, mas de tão absurdas, só mesmo contadas numa história de faz de conta, né? A história se desenvolve na fictícia cidade de Greenville, que é um vilarejo no interior do Nordeste, mas que foi construído por imigrantes ingleses. No dia a dia, vários personagens misturam português, com aquele sotaque nordestino arretado, com palavras em inglês, para demonstrar o orgulho que tem, o orgulho que sentem de ser descendentes de ingleses. E aqui é bem uma crítica humorada a muitos brasileiros que se gabam de ter sobrenomes europeus, mas que nasceram mesmo foi aqui no Brasil, né? A novela é dividida em duas fases, e a personagem principal, no caso, a Indomada, é a personagem Lucielena de Mendonça e Albuquerque, que na primeira fase é vivida pela atriz Leandra Leal e na segunda fase pela atriz Adriana Esteves. A primeira fase da novela se passa mais ou menos nos anos 70, 80 e narra a história do casal Eulália e Zé Leandro, que são os pais da Helena. A Eulália, ela é irmã do Pedro Afonso de Mendonça e Albuquerque e cunhada da Maria Altiva de Pedreira Mendonça e Albuquerque, tanto de uma família rica. Zé Leandro é pobre e ele trabalha na usina da família Mendonça e Albuquerque. Ele e Eulália se apaixonam e vivem um romance proibido. A Altiva, que é muito metida besta, como o próprio nome já diz, não quer de jeito nenhum que esse relacionamento dê certo, porque ela não quer que o nome dos Pedreira de Mendonça e Albuquerque se misture ao nome de um Zé Ninguém. Então persegue Eulália e Zé Leandro e não deixa que eles vivam uma história de amor. Zé Leandro acaba indo embora para procurar melhorar de vida, para voltar e se fazer digno da Eulália. Só que ela fica grávida, nascendo Helena. Nesse meio tempo aparece um outro personagem que, junto com a Helena, vão ser os protagonistas da história, que é o Teobaldo Faruk, que é um forasteiro, como ele é chamado em Greenville, que é descendente de egípcios, né? O pai dele é egípcio, a mãe é brasileira, e ele aparece do nada, de repente, em Greenville, para fazer a vida dele. Ninguém sabe quem ele é e ele é vítima de muito preconceito na cidade. Aliás, as pessoas da cidade são bem preconceituosas. Teobaldo conhece Eulália e se apaixona por ela, mas Eulália nunca correspondeu a esse amor, porque ela sempre esperou que Zé Leandro voltasse para encontrar com ela e com Helena para eles viverem juntos. Um tempinho e a Helena acaba ficando órfã. Os pais morrem num acidente de barco e ela é obrigada a morar com os tios, né? Porque ela não tem mais ninguém além deles. Só que o Pedro Afonso e a Altiva são aqueles ricos, falidos, metido a besta, sabe? Eles já estavam falidos naquela época porque o Pedro Afonso era viciado em jogo e perdeu praticamente tudo que tinha assinando promissórias. E uma das pessoas para as quais o Pedro Afonso perde tudo assinando promissórias é exatamente para Teobaldo. E é a partir daí que começa uma das histórias mais doidas dessa novela. Teobaldo, ele se sentia especialmente humilhado pela Altiva, que não fazia nenhuma questão de mostrar a antipatia e o preconceito que tinha por ele ser descendente de egípcios, e chamava ele de forasteiro direto. Então, para se vingar dela, o que ele propõe?
custear todos os estudos da Helena, que naquela época era menor de idade ainda. Ela ia ser enviada para a Inglaterra, ia estudar lá, ia se formar. E depois de formada, ela ia voltar e se casar com ele. O plano dele era ter um filho com a Helena para misturar o sangue dos dois e ele poder jogar na cara da Altiva que ele não podia mais ser chamado de forasteiro, porque afinal de contas agora ele tinha um filho que era um Mendonça e Albuquerque. Em troca, o Teobaldo deixaria a família da Helena continuar morando na mansão, a maior mansão que tinha na cidade, que é a mansão dos Mendonça e Albuquerque, e ia sempre dar uma mesada para eles conseguirem se sustentar. Pressionada, a Helena acaba aceitando a proposta e firma compromisso de, depois de formada, voltar e casar com o Teobaldo. Vocês sacaram aqui o que aconteceu? A Helena, ela foi comprada pelo Teobaldo. A família não teve o menor pudor em vendê-la. O tio ainda demonstrou um pouco de escrúpulo, mas a Altiva fez toda a pressão para que a garota aceitasse o casamento arranjado para que ela garantisse a boa vida dela. E a menina acabou aceitando. Daí começa a segunda fase da novela, vem novos personagens e várias outras tramas e falas mais absurdas e preconceituosas permeiam essa fase. A icônica briga entre Juíza Mirandinha e o prefeito Ipiranga Pitiguari. É um político daqueles que foi eleito, mas que não faz nada pelo povo, só se aproveita e, além de tudo, para dizer que está fazendo alguma coisa, produz apenas obras faraônicas que não começam do nada e levam para lugar nenhum. Como, por exemplo, um buraco que ele abre no meio da cidade, que não tem serventia nenhuma. Em uma das partes, em um dos momentos, o delegado Motinha, que é vivido pelo Zé de Abreu, cai nesse buraco e vai parar no Japão. Sim, um buraco aberto no sertão do Nordeste do Brasil tem fundo no Japão. Depois de um tempo, o delegado Motinha, que todo mundo dava como morto, volta casado com uma japonesa, a senhora Michiko, e conta pra todo mundo que o buraco levou ele pro Japão. Mirandinha tentava manter a ordem na cidade e impedir os planos malucos do Ipiranga Pitiguari. E a forma como ele se referia a ela é um dos momentos em que a gente vê quanto era machista e preconceituoso algumas expressões que eram usadas contra a mulher. Ele, por exemplo, se referia a ela juíza de mamulengo e juíza sem homem, porque ela era viúva. Depois, mais tarde, ela se apaixona pelo assistente dela, o Egídio, que é mais novo, e o prefeito Ipiranga passa a chamá-la de juíza Papa-Anjo. Ela é toda problemática, porque tem várias histórias que se desenrolam com ela como personagem central que não faz absolutamente sentido nenhum. Ela, por exemplo, tinha raiva da irmã, a Santinha, que era a irmã mais nova, ela tinha raiva da felicidade da Santinha. Ela armou uma história no passado para separar a Santinha do Richard, que era o dono do British Club. Então ela armou para a irmã pensar, anos atrás, que o namorado dela na época, o Richard, tinha a Altiva engravidado ela. E por conta dessa violência, a Altiva acabou dando luz ao Artêmio, que foi abandonado por ela e que era criado na casa dos Mendonça Albuquerque como se fosse um indigente que tivesse sido deixado lá na porta da casa e o pessoal ficou com ele, né? E o Artêmio cresceu achando que ele era filho de ninguém, até que em um dado momento ele descobre que é filho do Richard e da Altiva. E pra ele é uma situação muito ruim, porque ele tinha muita raiva da Altiva pela forma humilhante como ela sempre tratou ele. É uma história, assim, é muito pesada, gente, assim, a relação da Altiva com o filho, as coisas horríveis que ela fala pro filho, mesmo depois que ele descobre, né, que é filho dela e tal, é surreal, assim. Bom, a novela também tem outros núcleos, né, que movimentam ali a trama, como, por exemplo, a Casa de Campo, que é de propriedade da Zenilda, que é vivida pela atriz Renata Sorrah. E a Casa de Campo é como uma casa de prostituição, né, onde os homens vão de noite se divertir com as meninas da Casa de Campo, que são chamadas de camélias, e todos os homens da cidade frequentam aquele lugar. Engraçado porque a primeira geração de camélias, né, que é a que passa durante a novela toda, no final, cada uma delas consegue se casar na igreja da cidade. E esse é um dos embates que as carolas da cidade travam durante toda a trama, porque elas não querem de jeito nenhum que as camélias casem na única igreja da cidade. Garantir que seja protegida a família tradicional brasileira. Tudo errado, né? Porque elas querem se mostrar melhores do que as outras pessoas, superiores, mas elas tratam aquelas pessoas que elas acham que são inferiores a elas, que valem menos do que elas tratam como se fosse lixo. Muito incoerente, né? Para quem se diz tão religioso.
Época, uma música que fez muito sucesso foi a música Venhenhá, do grupo Companhia do Pagode, porque essa música ela virou o tema da Scarlett e do Ipiranga Pitiguari. A Scarlett ela era ninfomaníaca, tarada em sexo, tudo pra aquela mulher era sexo, e ela chamava o ato sexual de nhanhá. Então a música fez muito sucesso, tocou muito nas rádios e virou, tipo assim, um dos temas da novela. E é importantíssimo, né? Também que virou um personagem central da novela, que era o Cadeirudo. O Cadeirudo, ele garantia aquela parte de suspense da novela. O Cadeirudo era um personagem que aparecia sempre nas noites de lua cheia, que as mulheres ficavam, assim, especialmente inspiradas. Algumas mulheres saíam de noite, sozinhas, pelas ruas de Greenville, e de repente o Cadeirudo aparecia. Aparecia sempre, assim, uma silhueta de um homem estranho, assim, andando como se estivesse mancando e fazendo um barulho de bicho. Esse suspense ainda mais interessante é que no momento que o Cadeirudo ia atacar, todos os homens da cidade sumiam. Ninguém sabia onde esses homens estavam. E depois que as mulheres viam o Cadeirudo, se assustavam, ele nem atacava, o Cadeirudo nem atacava as mulheres, só de ver o Cadeirudo, por causa do folclore que foi criado em torno dele, a mulherada se assustava, gritava e desmaiava, o Cadeirudo ia embora, sem nem encostar nelas. Aí depois que a mulher gritava, apareciam os homens dizendo que não ouviram grito nenhum, que não ouviram barulho nenhum, e a juíza Mirandinha era a que mais ficava indignada, porque ela sempre ouvia os gritos, voltava, ia lá atrás da vítima para saber o que tinha acontecido e depois ficava questionando: como é que vocês estão aqui do nada agora aparecendo e ninguém ouviu nada, ninguém ouviu os gritos? Como assim? No final, gente, eu vou dar um spoiler aqui. Se você ainda não viu a Indomada e não quer ver, pula essa parte do vídeo, mas eu vou dar um spoiler aqui. Eu vou revelar quem é o Cadeirudo. Não, o Cadeirudo não era nenhum dos homens da cidade, não era nenhum dos homens do elenco. O Cadeirudo era uma mulher, era uma das Carolas, Lourdes Maria, que era uma das que mais apontavam o dedo e julgavam o dedo e julgava as outras mulheres. No final, quando ela é desmascarada, ela diz que ela fazia isso para assustar as mulheres, dar uma lição nelas, porque elas saíam de noite, que era errado mulher direita sair sozinha de noite. Então, para ela dar uma lição de moral a essas mulheres, ela resolveu criar o Cadeirudo para atacá-las e elas se comportarem como mulheres direitas. No casal de protagonistas, Helena e Teobaldo, entre idas e vindas, muitas brigas e separações, eles terminam felizes para sempre e dão à luz a um casal de gêmeos que eles batizam com o nome dos pais da Helena, Zé Leandro e Eulália. No final da Altiva, que acabou se tornando uma das personagens mais icônicas da história da teledramaturgia brasileira, foi chamando a atenção como ela sempre gostava. Ela acaba morrendo queimada e a fumaça que sobe do mucambo do Artêmio, que é onde ela estava quando tudo pegou fogo, ela foi queimada, a fumaça dela tem uma hora que aparece no céu da cidade de Greenville com a imagem dela, ela dando aquela gargalhada dela de vilã e dizendo que ela iria voltar, que ela iria retornar. E aí fica ali um suspense, né? Ela morreu, ela não morreu, ela vai voltar, não vai. Bom, divos, essa foi mais uma história tirada do fundo do baú, hoje falando de novela, que é um dos maiores produtos da televisão brasileira e que marcou a vida de todo mundo, né? E agora eu quero que você me conte aqui nos comentários se você assistiu a Indomada, se você lembrava de alguma dessas coisas que eu falei, e se tem outras coisas que você lembra e que vale a pena a gente relembrar. Coloca aqui nos comentários que a gente bate um papo aí e relembra, né? Porque afinal de contas, recordar é viver. Beijinhos!